Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos vocês no Vedanta Brasil, aqueles presentes. O verso 13, nós estamos no capítulo 6, né? Ainda no capítulo 6, no qual o Krishna Guru fala sobre a meditação, né? Então, nós sabemos que a meditação ela é apresentada em dois níveis, né? Um é o Upasana, que é aquela que vai preparar a mente, né? Limpar a mente das impurezas, né? Purificando-a, refinando-a, tornando-a, né, muito bem focada, porque nós precisamos de uma mente focada, uma mente elástica, flexível, né, para ser capaz, né, no final das contas, no nível mais avançado, chamado meditação Nididhyasana, ela possa, né, conseguir contemplar naquele objeto de meditação que é o mais sutil do sutil, que são as palavras que apontam para a real natureza do eu, né? Então, aquelas declarações de identidade que apresentam os aspectos e características, né, ou a natureza deste eu, eles são apontamentos extremamente sutis que requerem uma mente capaz de, né, ampliar, né, a sua capacidade de foco de tal modo que ela permaneça focada naquelas exposições extremamente sutis a respeito daquilo que nós somos em realidade, né? Então, nós sabemos que a meditação Upasana prepara, ela vai limpando a mente dos vícios, dos hábitos, das tendências rajásicas, tamásicas, né? Até que a gente possa gradualmente afrouxar aquele hábito, né? Aquele vício, aquela vassana mais profunda, que é a identificação com corpo-mente, né? Que é a noção aham, corpo asmi, eu sou o corpo, né? Então, esse processo de purificação ocorre através do Karma Yoga, né? E aí, então, o Upasana, que é uma concessão apresentada aqui pelo Vedanta, né? No texto do Gita, né? Ele aparece no capítulo 6. Antes, o Krishna apresentou o Yana Yoga, e depois ele apresentou o Dharma, Karma, né? Agora ele faz uma concessão e apresenta o Upasana como uma sadhana de purificação. Mas ele não se refere só ao Upasana, ele se refere, a gente vai ver na continuação do texto, ele se refere a uma mente capaz de focar num objeto de meditação do mais denso até o mais sutil. Então, do mais denso aspecto a Saguna Brahmana até o mais sutil aspecto de Nirguna Brahmana, né? Então, e quando nós entramos na meditação daquilo que é a natureza de Nirguna Brahman, a gente está entrando no campo de meditação no qual não existe dualidade, né? Então, a mente ela precisa estar extremamente sutilizada, purificada, refinada, né? Então, é isso. Então, agora a questão aqui, antes de nós entrarmos, é como é que a gente faz isso? A gente estuda as escrituras antes e depois prepara a mente e purifica? Ou a gente purifica e depois estuda as escrituras? Quem é que pode responder? Primeiro, Karma Yoga, preparação da mente, purificação da mente. E depois,
Gnana Yoga. Mas pode ser feito conjuntamente, como você mesmo já nos orientou. Então, é por aí mesmo, né? Nós temos, alguém mais ia dizer alguma coisa? Não, né? Então, nós chegamos no Vedanta, né, quase que invariavelmente sem preparação, né? Então, o que que ocorre com o Vedanta e o que torna o Vedanta uma coisa, um caminho tão sem apelo para a galera, né? Galera que nós conhecemos por aí, né? Os assim ditos buscadores espirituais. É que ele diz, olha, né, a realidade é não dual, você já é livre, você sempre foi livre porque você é a consciência e a existência, né? Mas se você quiser realmente realizar esta verdade, você tem que entrar num processo, né, de preparação que quase que invariavelmente leva tempo, muito tempo, né? Aí as pessoas, não, 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 eu quero o epílogo, eu quero o final das declarações, né? E basta, né? E basta. Então as pessoas eles entram, né, em contato com essas declarações finais, permanece ali como uma compreensão meramente teórica e intelectual que não transforma a vida do indivíduo. Aí o Vedanta vem e diz assim, sim, porque o Yin Yoga do Vedanta só funciona se a pessoa ela se tornar um buscador religioso e espiritual. Então o processo do Vedanta ele inicia com a religião, né? O que que é a religião? A religião, ela é um relacionamento entre a criatura e o Criador, que, no nível mais sofisticado, envolve a compreensão das leis desse Criador que sustentam e mantêm o nosso campo de transação, né? O campo dármico. Então, o Vedanta diz, olha, a primeira coisa você tem que se tornar uma pessoa religiosa e espiritual. Aí você vai compreender, não mais puramente teoricamente, essas declarações, né? Você tem que se tornar uma pessoa, né, religiosa e espiritual. Aí o pessoal religioso, "Ih, essa coisa de religião está fora de moda, né? Não está fora de moda, Marcelo, tá? Na era da quarta revolução industrial, inteligência artificial, o homem desafiando Deus, dizendo que ele pode criar criaturas muito superiores, né? Então, a pessoa fala, "Ih, essa coisa de religião é coisa antiquada, do passado, né?" Então, o Vedanta não tem esse apelo, porque ele explica, você precisa, né, iniciar através da compreensão deste relacionamento entre a criatura e o Criador. Você compreende, Marcelo? Você compreende muito bem, né? Então, porque se você não compreende, né, este relacionamento, você não tem modo, né, da sua mente, de modo que você possa fazer o Passana mais tarde, de modo que você possa meditar, porque a mente está sendo totalmente dominada por desejos e aversões, ragas and dveshas, né? A mente é um programa e ela vai correr atrás do que ela quer e ela vai correr para tentar evitar o que ela não quer. Ela vai estar todo o tempo perturbada, sem nenhuma capacidade de Upasana Yoga e Nididhyasana Yoga, né? Então fala, não, você vai ter que compreender este relacionamento entre você e o Criador, né? Mas que Criador, cara? A matéria, ela produz a consciência humana, né, por ela mesma, né? Não existe um princípio além da matéria e energia. A matéria e a energia, ela já é inteligente por si, ela já é autocontida com a consciência. Então, o Vedanta é tão radical e contra-intuitivo que no final, as exposições do Vedanta que são feitas realmente sem botar açúcar nas palavras, sem florear, sem encher o ego de ninguém, entendeu? Acho que aquelas que são feitas mesmo por expositores mais sérios, né? Elas apresentam pouca atração, pouco apelo, né? Então, nós nos tornamos, nós chegamos numa situação como essa, né? Quem que vai fazer? Vamos estudar as escrituras. Ah, of course, vamos estudar antes, né?
Então, vamos estudar antes, aí depois eu estou fazendo essa inversão porque é o caso. Quase todo mundo chega nas escrituras do Vedanta sem ter passado pela preparação e pela purificação e pela meditação chamada Upasana. A gente chega no Vedanta e a gente diz, não, não, venham, venham todos, venham assistir às aulas, né? Então chegamos todos nós, né? Eu gosto de me incluir porque uma das características de um professor realmente, genuinamente, como se diz, humble, né? É de se incluir realmente, porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos nossas fraquezas, nossas certezas e incertezas, e alguns têm autoconhecimento e alguns não têm, né? Mas, fundamentalmente, nós estamos todos neste mesmo barco. Nós fomos nascidos da ignorância, vivemos sob a força dessa ignorância que, o tempo todo, procura nos forçar a viver segundo os nossos desejos e aversões, tá? Então, nós chegamos, nós ouvimos essas palavras maravilhosas, essas declarações, você é a consciência, tudo é a consciência, e você já é livre, independente, você não precisa fazer... A gente adora ouvir essas coisas, né? Mas aí a coisa realmente ela não frutifica, transformando a personalidade do indivíduo e o modo qual ele interage com o mundo, né? Então, a gente diz, ok, agora que você ouviu essas declarações, nós temos que voltar para o Karma Yoga. Esse é um dos motivos que eu quis fazer esse Karma Yoga infinito, que parece que não vai acabar nada, nunca vai acabar em 2028, né, Marcelo? Segundo as suas projeções. Então, o Karma Yoga, ele nos dá as oportunidades de rever, né, este relacionamento entre a criatura e o Criador, e esta compreensão permite à mente de se livrar, né, dar uma chacoalhada na mente para se livrar daquele excesso, né, de impurezas, né, que nada mais são excesso de ragas e dveshas, né, desejos e aversões, né, de modo que ela possa ser relativamente preparada, pelo menos para fazer uma meditação de vez em quando, né? De vez em quando você faz a missão. Quanto frequentemente? É melhor que seja, né, diariamente. Quanto tempo? Depende de cada um, né? E o Nididhyasana, e o Shravana, e o Manana, depende de cada um. Quanta sede o indivíduo tenha, quanto maior a sede, maior é o desenvolvimento dessas qualificações necessárias para o Vedanta e para o autoconhecimento. Você vai crescendo na sua sede pela verdade, a sede pela libertação, e a mente vai criando as qualificações necessárias para a gente transformar 15 minutos de estudo em 30 minutos de estudo, em 60 minutos de estudo, e aquilo vai crescendo, 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 aí você começa a ter problema com o seu companheiro e a sua companheira, porque você não dá mais tempo para mim, né, Marcelo? Ainda bem que nós somos, né, vivemos, eu e você, agora como sozinhos em casa, né? Né? A gente não precisa de dar muita atenção. Você dá atenção para sua mãe, né? Eu dou atenção para minha esposa Lá, ainda. lá na praça. Mas isso é muito comum. Então, vamos parar de jogar a conversa fora, né? E entrar aqui nos verso 13, permanecendo firme, mantendo o tronco, a cabeça, o pescoço eretos e firmes e sem olhar ao redor, a gente deve olhar para a ponta do nariz, assim por dizer, né? Então, nós já vimos um pouco deste conceito antes, né? Agora o Swami está falando mais especificamente sobre como meditar, as preparações imediatamente anteriores, né, à sua prática de Upasana, de meditar, né? Sentar num tipo de assento, não muito duro, não muito mole, isso. Depois a gente já viu essas coisas, né? Que eu passei mais ou menos rápido por elas, vocês podem sempre voltar para o texto e ler depois, né? Então, aqui está falando sobre a postura, a asana, né? A coluna reta, né? O pescoço reto, tronco reto, e naturalmente sem olhar ao redor, né? Aí tem aquelas pessoas que gostam de acessórios, aí elas vão lá
elas colocam, né, o blindfolder, né, que eu esqueci o nome em português, aí o tapinho de ouvido, o tapinho do nariz, aí eles pegam uma daquelas coisas de cavalo também para você não olhar ao redor, né? Como é que chama aquilo, Marcelo? Eu esqueci. Não importa. Então, não, sem você precisar de usar dessas estratégias que são bengalas ou muletas, né? Você simplesmente, né, você tira os seus órgãos dos sentidos do mundo, né? E você permanece ali firme. E por que sem olhar ao redor? Porque você já fez um esforço enorme para criar uma condição essa que você já não está distraído pelo que você vê, ouve e cheira, que são os três sentidos mais importantes quando a gente vai fazer meditação, né? A gente está lá meditando, aí de repente vem aquele cheirinho de pão de queijo lá da cozinha. Quem é que consegue meditar com aquele cheiro, né, Marcelo? Então a gente tem que ir para um lugar onde a cozinha também esteja desativada por um período de tempo, né? Então, sem precisar de botar tapo em todos os orifícios do corpo, né? A gente evita olhar ao redor, naturalmente, né? E a gente vai olhar para onde? Né? E nós já vimos, olhos fechados ou olhos abertos, depende de cada um. A gente pode fazer experimentos à vontade. E se você mantém os olhos abertos, a sugestão do Lord Krishna é que você olhe para a ponta do seu nariz, né? Por que a ponta do seu nariz? Porque se você olhar para a ponta do seu nariz, você praticamente não vê nada, né? Não é que você está desesperado, focado, né? E pessoas que têm o nariz grande é mais fácil, pessoas que têm difícil, né? Então, você não precisa fazer uma prolongação, prolonga, né? Uma extensão do nariz com uma coisa de plástica, né? Para você fazer essa meditação na ponta do nariz, caso o indivíduo tenha o nariz pequeno, né? Isso é assim por dizer, né? Você, se quer meditar com olhos abertos, você mantém o olho aqui, né? Um outro modo é manter entre as sobrancelhas, né? Como se você estivesse olhando para cima, olhando para baixo, você está com os olhos. Um método ainda mais sofisticado é você mantém os olhos abertos, olhando para o espaço, mas é mais difícil, né? Um outro ainda mais sutil é você mantém os olhos abertos, mas você está focado o quê? Você está olhando, entre aspas, olhando para o reflexo da consciência no seu intelecto humano, né? Que é uma meditação de olhos abertos. Eu adorava fazer isso, guiado pelas inspirações de Nisargadatta Maharaj, né? Então, existem diversos modos de você meditar de olhos abertos. Qual é a vantagem de meditar de olhos abertos? Né? Uma vez que você não permita que os olhos estejam sempre pulando de um objeto para o outro, né? Porque a visão é o órgão sensorial mais perigoso, mais difícil, né? Porque ele está vendo os objetos e imediatamente o pensamento a respeito do objeto aparece, e aí uma sensação de atração ou repulsão também aparece, às vezes de indiferença, né? Mas, de qualquer modo, a maioria dos objetos que aparecem, eles aparecem porque eles têm uma certa carga de atração ou repulsão, tá? Por isso que eles estão ali vivinhos no corpo causal, né? Então, a gente faz essa meditação, né? Com os olhos abertos, né? E por que ele sugere de olhos abertos? Porque fechar os olhos você vai lidar com um outro universo no qual todos os objetos também existem, mas eles são extremamente mais sutis, né? Por quê? São as impressões mentais, né, e emocionais retidas no corpo sutil que aparecem quando você fecha os olhos e procura meditar. Então, tudo aquilo que estava lá no corpo causal vem à superfície. E como eles são muito mais sutis, é um pouco mais difícil de você manter a mente focada no seu objeto de meditação. Vocês entendem? Betânia, você entende? Talvez a Betânia tenha deixado o telefone dela lá para gravar a aula. Não, professora, meu celular tá ruim, tô tentando conectar aqui, inclusive no computador, eu tô no meu irmão. Ok,
Agora acabei de pegar a senha aqui, mas eu estava ouvindo desde o início, Tá. tá? E você compreende tudo isso, eu sei, você é uma estudante avançada. Então, embora a maioria de nós não tenhamos passado pelo Vipassana, né? Eu passei, né? Mas não todos de vocês, né? Então, a dificuldade, é mais difícil meditar com os olhos fechados por causa o quanto sutil é o mundo dos objetos sutis, né? Então, esses detalhes são apresentados, isso para quem quer utilizar esta sadhana de Vipassana, né? Cada um de nós precisa fazer alguns experimentos, né? Para ver qual é o modo de meditar que se torna mais fácil para mim, tá? Então é importante a gente compreender por que tudo isso, por que meditar. Nós já falamos disso diversas vezes, né? A meditação deve envolver um objeto de meditação, e quando nós nos tornamos vedantinas, nós somos buscadores de moksha, né? E sabemos que o início desse processo é uma vida religiosa e espiritual. Então, um objeto de meditação é óbvio que deve ser algo que nos lembre do Criador, né? Por que eu vou meditar na parede, né? Tem pessoas que meditavam na parede, zazen. Você vai ficar meditando na parede, né? Vai meditar aqui, meditar ali, né? Não, você vai meditar em alguma coisa que seja, né, uma boa representação do Criador, né? E como nós precisamos de uma mente focada para meditar num objeto de meditação, nós temos que passar por esse processo de treinamento da mente, de modo que a gente traz ela de volta para o nosso objeto de meditação, traz ele de volta para o nosso movimento, traz ela de volta para o nosso objeto de meditação. Se o objeto de meditação for muito dinheiro, né, aí a pessoa, né, tem uma vassana forte por muito dinheiro, ela nem precisa de meditar, porque a mente já está bem estabelecida através de uma vassana por dinheiro. Se a pessoa tem uma vassana por sexo, né, a mente também nem precisa mais de treinamento. Ela tem uma vassana monstruosa por sexo. Se uma pessoa tem uma vassana enorme por comida, né, também não requer muita disciplina, né? Mas quem é que tem uma vassana monstruosa pelo Senhor, pelo Criador, né? Quase ninguém nos dias de hoje, né? Então requer um determinado esforço. O esforço é produzir essa mente focada e focada não somente, né, na pessoa que você gostaria de ter, ou na comida que você gostaria de comer, né? Ou o carro que você gostaria de comprar, mas uma mente focada em alguma coisa que represente o Criador, né? Então, este é o propósito do esforço de produzir uma mente focada. E por que também isso? Porque mais tarde, se nós não tivermos essa mente bem focada, bem treinada, bem regulada, bem disciplinada, né? Nós não vamos conseguir acompanhar de modo focado a lógica apresentada de identidade dos Upanishads, porque elas são sutis e elas necessitam uma continuidade, né, da atenção e da lógica, examinando a lógica, né, contemplando a lógica. Então, essa mente precisa ser purificada, né? Mas o que que ocorre? As pessoas muitas vezes chegam no Vedanta Brasil, elas não conseguem nem ficar sentadas por 10 minutos. Tamanha a quantidade de rajoguna e de tendências extrovertidas da mente, né? Isso são hábitos, né? Então, as pessoas têm problemas físicos também, é um outro problema, né? Então, como sentar, eu cheguei ao ponto de dizer, se não tiver nenhuma opção, porque eu tenho muitos problemas físicos, que seja deitado, né? Deite, mas procure meditar, né? Por quê? Porque você precisa dessa mente focalizada. Ou não, mas aí para de, né, pretender que você é um buscador da verdade, né, Marcelo?
né? O Vedanta Brasil é um grupo, né, de pessoas que, acima de tudo, precisam ter essa honestidade intelectual, né? Eu não encorajo ninguém a se enganar, né? Eu poderia estar aqui enganando um monte de pessoas e, de repente, o grupo iria crescer, né? Mas eu não posso fazer isso porque isso é contrário à nossa tradição, né? Então, é bom saber que essas prescrições, né, do Vipassana, como uma meditação de preparação, são sugestões, né? E as posturas, isso e aquilo, também são sugestões. Cada um de nós tem que adaptar tudo isso à nossa realidade aparente, né? E ver o modo qual a gente pode processar esse melhoramento mental, que neste caso envolve uma mente focada, uma mente que é capaz de estar disciplinada e focada sempre que eu queira focalizá-la num objeto de meditação, num objeto do meu trabalho, né? Imagina aquelas pessoas, olha, eu nasci com uma mente tão desqualificada, eu tive uma infância tão devastadora que eu sofria de total falta de foco, né? Nos dias de hoje eles têm um nome para isso, né? É uma mente deficiência de, como é que é? TDAH, transtorno É, de deficiência. deficiência de atenção, entendeu? Eu era assim, então na escola não conseguia seguir, entendeu? Porque minha mente era muito perturbada, eu era muito rajásico, com uma mente extremamente perturbada. É quase um milagre que eu tenha processado, né, através dos meus esforços, né, com a graça de Ishvara, tanto melhoramento desta mente, né? Então, então, dependendo de cada um de nós, né, a gente vai adaptando isso para facilitar esse processo de melhoramento da mente, né? Então, nada disso precisa ser levado literalmente ao pé da letra, né? Mas precisa ser adaptado para cada um de nós. E aqui o Krishna diz, sente com a cabeça erguida, etc., né? Por quê? Por que que a coluna e o pescoço, né, precisa estar com a cabeça erguida? Porque os pranas, né, eles estão alimentando, né, a parte superior do nosso corpo, né, onde os pensamentos emergem através desse instrumento chamado o, o cérebro humano, né? E se a gente tiver todo curvado, né, para frente ou para trás, assim, o fluxo desses pranas, ele não é o mesmo, né? Ele não é o mesmo. Então, este fluxo livre das energias, elas facilitam, sem nenhuma sombra de dúvida, né? Se você for tentar meditar numa poltrona mole que faz mal nas costas, não somente, né, o fluxo das energias já não são o mesmo, né? Mas você começa a sentir dor e a dor é um impedimento enorme, né? Então a retidão da coluna é muito importante, né? E a respiração, os pranas, eles se tornam muito suaves e constantes, né? Sem estarem ofegantes, né? Os pranas, eles precisam estar muito harmonizados, aí os pensamentos, eles vão se harmonizando, a mente permanece focada no objeto de meditação, portanto, essa é a postura sugerida e adequada, né? Para nós, seres humanos. Então, aqui o senhor me faz um exemplo, até mesmo os músicos e qualquer trabalho que requeira muita inspiração, todos nós, né, sabemos que a postura do corpo é importante no que diz respeito à nossa eficiência naquilo que a gente faz, né?
Então, a postura do centro do coração surge esta sensibilidade ou esta criatividade, né? O ponto central, a inspiração para a música e tudo isso deve vir. E se uma pessoa não estiver numa postura adequada, né? Essa inspiração, ela não ocorre mais tão facilmente, tá? Então, naturalmente, depois que você desenvolveu uma estrada, né? Como é que se diz? O highway, essas avenidas, highway, a estrada, Autoestrada. autoestrada se chama? Depois que você desenvolve uma autoestrada, um canal enorme de Rodovia. rodovia, obrigado. Depois que você desenvolve uma rodovia realmente dessas, né, que você pode viajar, né, em alta velocidade, aí uma posição meio assim, meio assado, ainda assim não compromete a sua inspiração ou a sua capacidade de meditar. Mas você tem que desenvolver este canal, né, de tal modo que já algumas coisas já não sejam tão relevantes ou fundamentais, entendeu? Você entende isso, Marcelo? Porque a gente tem que compreender isso, tá? No início é melhor observar tudo isso, né? Então, muitos músicos se inclinam, se você se sentar direito, apenas a música virá, né? Mas mantendo o tronco e a cabeça e o pescoço eretos é mais fácil, é tudo isso aí. Por isso nós estamos, o Vedanta, né, e os Brahma Sutras de Patanjali exaltam as asanas, né, a yoga das posições, né, um corpo, né, muito bem flexível, né, que tem o hábito, né, de permanecer ereto, porque ele vai não somente obter uma sustentação muscular melhor, mas os órgãos dos sentidos e os pranas, né, irão fluir melhor, né? Então, depois que você obteve aquela posição, aquela postura, né? Vamos ver aqui. E sem olhar ao redor, deve-se olhar para a ponta do nariz. Então, esse esforço de não olhar ao redor é de controlar os órgãos dos sentidos, naturalmente, né? E os olhos, a visão é o mais perigoso, né? Então, como é que a gente vai retirar os órgãos dos sentidos, né? Aí, né, o Swami fala, então você vai botar um tapinho no nariz, tapinho aqui, tapinho ali, fechar os olhos, né? Você não quer que nenhum cheiro, né, te perturbe, ou isso e aquilo, né? Então, existe um modo muito mais simples, mas não necessariamente mais fácil de retirar os órgãos dos sentidos dos seus respectivos objetos, né? É o qual? É retirar a mente. Por quê? Esse é um ensinamento do Tathagata. A mente é tipo o sexto sentido. A mente, ela tem, entre outras funções, a função de integrar, né, e regular os órgãos dos sentidos, tá? Então, os órgãos dos sentidos, se você quiser todo o tempo trabalhar naquele nível, você vai ter que ficar atento aos 5 órgãos dos sentidos, né? Mas se você regular a mente, né, que é um pouco mais difícil, mas uma vez você regule a mente é aquela que integra essas percepções sensoriais, produzindo a experiência. E ela é capaz de fazer isso, entendeu? Uma vez que ela esteja muito bem disciplinada. Então, é como se fosse assim, os órgãos dos sentidos eles querem correr para lá, né? Mas, né, né, do ponto de vista da minha mente, eu dou uma ordem aos órgãos dos sentidos porque eu me estabeleci como mestre deles, né? Então eu digo, não, agora é um momento de meditar, eu não quero nenhum contato sensorial com o mundo, né? Portanto, vocês fiquem à vontade aí, mas eu não vou, né, apoiar o contato de vocês com o mundo, porque eles não são sencientes.
É a mente que é senciente. Os órgãos dos sentidos contatam o mundo e a mente senciente vai lá e vai apoiar o contato e vai ter a experiência. Mas se a mente, que é o princípio senciente, dizer, olha assim, eu não estou aqui para vocês, vocês fiquem à vontade, mas eu não estarei abençoando esses contatos, né? Então, o olho vê, as coisas vão passando, mas a mente não está nem aí. Por quê? A mente falou assim, não, eu não vou abençoar esses contatos, e eu sou o mestre, e eu defini assim, eu não sou escravo de vocês, tá? Vocês fiquem à vontade aí, mas eu não vou estar abençoando esses contatos, porque agora eu vou me encontrar com o Lord, né? Seja ele o Lord a nível mais denso ou o Nirguna Lord, o Nirguna Brahman, né? A minha mente vai estar totalmente voltada para o Criador, né? Então, nós já avançamos já, os órgãos dos sentidos são o olho, né? A visão é aquele mais poderoso, né? A gente tem que, né, ser capaz de controlar tudo isso. Aí algumas indicações mais específicas de como lidar com o olho, né? Etc. Não mova os globos oculares. Então, então tudo isso não tão essencial. Essencial é a palavra que eu estava buscando antes, non-essential, né? Mas pode ser relevante para alguns de vocês. A mente, ela, em geral, né? Ela precisa de uma tarefa. E é por isso que quando nós criamos os filhos, a gente tenta, né, engajar eles com algumas tarefas, porque senão a mente, né, da criança vai começar a pensar coisas e criar encrenca, criar problema, né? Então, o que que ele diz aqui? Ele fala assim, então, já que você, né, precisa controlar os órgãos dos sentidos, porque você ainda não é o mestre absoluto dos órgãos do sentido, então, você controle cada um desses órgãos de sentido como se eles fossem uma criança, né? Dando para eles uma incumbência. Né? Incumbência é a palavra? Então, você vai dizer para os seus olhos, tá? Os olhos, né? Antes de você ser capaz de meditar, né, no substrato do mundo, né, que é Nirguna Brahman, antes de você conseguir meditar no espaço ou no reflexo da consciência que brilha no intelecto humano, antes de sua mente estar muito se utilizada para isso, você dá uma incumbência na mente e diz, olha, você vai meditar como se fosse na ponta do seu nariz. Assim os olhos permanecem abertos, mas você não permite que os olhos fiquem pulando de objeto a objeto, porque cada objeto tem consigo uma sensação a respeito do mesmo, e essas sensações se tornam distrações, né? Cada objeto traz consigo um pensamento e uma sensação a respeito do objeto, e eles representam obstáculos para quem quer meditar profundamente, né? Então, a gente fecha os olhos, a gente faz esses experimentos, né? Aí a gente vê, não, agora eu vou experimentar nos próximos 3 meses com os olhos abertos, né? E quem sabe a gente chega ao ponto de meditar como Ramana Maharaj, que meditava com os olhos abertos, né? Simplesmente olhando para o espaço. Isso é possível através de purificação mental e trazer o olhar para a ponta do nariz é uma boa forma de preparar a mente para meditar no espaço ou meditar na consciência que brilha no intelecto humano, tá? É uma meditação. Quando eu meditava na consciência que brilha no corpo sutil, no intelecto humano, eu preferia com os olhos abertos. Veria sempre com os olhos abertos, né? Não é à toa que quando a ficha caiu para mim, eu tive uma epifania de olhos abertos, no qual eu vi aquela luz né, que iluminava o meu quarto lá onde eu estava trocando de roupa.
Então, uma passagem do Krishna Guru: tendo mantido fora os objetos dos sentidos externos e fixado a visão entre as sobrancelhas, você regula a inspiração e expiração que passa pelas narinas, né? Então, aqui é uma indicação do pranayama, né? Que é muito bacana, né? Então, quando o Krishna apresentou o pranayama, né? No capítulo 5, né? É bom lembrar que o pranayama vedântico não é o vipassana da galera do budismo, né? O vipassana é simplesmente você foca, né, a sua atenção nessa energia vital, os pranas, né, que entra e sai, entra e sai, entra e sai. No início você só fica focado na ponta do nariz, depois você consegue seguir todo o fluxo até lá embaixo e depois subindo de volta até aqui, saindo, aí você vê onde é que isso vai, entendeu? Aí você vê isso voltando, vem no sentido de você percebe o movimento. Aí vai até onde que ele vai, entendeu? É melhor deixar vir e naturalmente até lá embaixo. Então você se torna um esperto em fazer isso. Então o Vipassana faz de modo que grande purificação ocorra na mente através da purificação dos pranas, né? Do fluxo dos pranas, né? Mas quando a gente chega para o Vedanta, já não é mais um vipassana, observação da respiração, mas é uma observação de um aspecto do Criador, que é o ar vital, o ar que dá vida a todos os seres sencientes do universo. Então, nós estaremos observando o prana, sabendo que o prana é a bênção de Ishvara, né, na forma dos ares, dos ar vitais, que mantém esse corpo e essa mente, né, em saúde, né? Então, você está utilizando os pranas como um símbolo do Criador. E não é à toa que esse é um grande símbolo, por quê? Porque é muito comumente usado como um símbolo do Criador. Por quê? Porque no momento que o último ar deixa o corpo e não retorna, o corpo é declarado um corpo morto, né? Então, é o ar, é o sopro da vida, né? O sopro da vida é um prana desenhado inteligentemente por Saguna Ishvara para sustentar a vida de todos os seres sencientes. Então, aqui tem mais algumas observações, né? Me diga, onde eu devo procurar o próprio fato de Krishna não ser consistente? Uma vez ele fala, medita entre as sobrancelhas, medita na ponta do nariz, e agora o professor Alindo está falando para meditar no espaço, meditar no reflexo, né? Então, tem muita inconsistência. Não, não existe inconsistência nenhuma, entendeu? Cada um de nós precisa, né, utilizar essas sugestões para encontrar a prática, né, que nos sirva melhor, né, que permita que eu desenvolva uma mente muito focada, sem distração, né? Este é o objetivo, este é o espírito, né? Assim, mesmo que você queira fazer a meditação com os olhos fechados, e se isso funciona para você, então não abra os olhos e mantenha a sua meditação com os olhos fechados, tá? Ou feche os olhos suavemente e deixe que ele, né, permaneça ali na ponta do nariz ou entre as sobrancelhas, ou abra os olhos totalmente, né? E você tem tamanho controle mental que você permanece como se você estivesse olhando para o vazio, né? Na verdade, Ramana Maharshi não estava olhando para o espaço, os discípulos de Ramana diziam que Ramana estava meditando no espaço. Ramana estava simplesmente com os olhos abertos e com a mente totalmente voltada para o Atman, tá? Mas com os olhos abertos, ele não estava meditando no espaço. A ideia que você vai meditar no espaço é uma ideia inicial, de tal modo que depois esse objeto de meditação, o assim dito espaço, possa ser abandonado, e aí você começa a meditar no Atma, no ser, no eu, né? E aí você já está no campo do Nididhyasana. Você entende tudo isso, né, Sidem?
Então, existem 2 tipos de pranayama, né? A pranayama vedântica, o budista, que é mais o vipassana, né? Prana viksanam. É uma disciplina boa para purificar a mente, né? Mas ela não é realmente o pranayama vedântico, né? O pranayama vedântico, né, que existe nos Vedas, ela não somente ela observa os pranas, a respiração que entra e sai, mas ela tenta manipular ou regular a respiração, ok? Então existem modos e modos de fazer o pranayama védico, digamos assim, através da manipulação, porque eles compreenderam essa tecnologia que através da manipulação da respiração eu vou produzir determinados estados mentais, ok? E a outra é sempre respiração, que produz uma quietude profunda, um silêncio profundo, né? Então são 2 técnicas diferentes, né? Uma eu estou simplesmente observando o fenômeno, eu estou consciente do processo do ar que entra e do que sai, e ele vai se tornando sempre mais suave, menos ofegante, até que ele começa a quase parar, e eu vou observando a conexão, o link entre a minha respiração, o meu processo respiratório, a qualidade desse processo respiratório e a qualidade da minha mente. Como eu já compartilhei com vocês, eu que não sabia de nada disso, fiquei assustado quando observei que a mente parava, mas o prana também parava, né? Então, são 2 conceitos diferentes, tá? Uma é chamado prana vikshanam, e o outro é o pranayama védico, né? Assim, Krishna falou sobre o lugar, sobre o momento, sobre a postura do corpo, sobre prana, respiração uniforme, a restrição dos órgãos sensoriais, né? A restrição da mente, a disciplina da mente é o mais difícil, né? E o Budi. Budi, nós vimos na aula passada, também é importante. O Budi tem que estar lá, que é a convicção intelectual de que vale a pena fazer esse esforço de espiritual, de regular e purificar e refinar a mente, né? Então, se você não tiver a convicção intelectual, a confiança, Shraddha, né, de que esse esforço realmente é indispensável, no meu caso, né? Você pode pensar assim, se você não tiver isso, você muito provavelmente vai desistir, né? Vai desistir no caminho. Mas nós veremos muito disso e muito mais na nossa próxima aula, daqui a 10 minutos, Ishwara permitindo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishwara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom,
Eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.